Olá, mais uma vez bem-vindo ao nosso devocional diário. Hoje estaremos então falando a respeito do capítulo 23 de Gênesis, aonde aqui fala sobre a morte então, de Sara, esposa de Abraão, aonde ele vai e busca um local para enterrar Sara, e ali então ele compra uma parte da terra de uma das pessoas, que são proprietárias ali. E existem aqui algumas lições que nós podemos tirar desse capítulo. Não é um capítulo muito grande, mas podemos tirar sim algumas lições importantes para a nossa vida desse capítulo. Eu gostaria então de estar começando a ler com você. Eu, como de costume, não vou ler todos os versículos, mas eu vou ler a partir daquele que podemos tirar uma lição para a nossa vida. Então a primeira lição está aqui no versículo de número 6, que diz assim: Ouve-nos, Senhor meu, Tu és em meio a nós um príncipe de Deus. Sepulta tua falecida no mais escolhido de nossos sepulcros. Ninguém de nós te negará o seu sepulcro para sepultar a tua falecida. A primeira lição que nós podemos tirar daqui é a força do testemunho. As pessoas que estavam convivendo ali com Abraão reconheciam nele sim que ele era alguém diferente. Que eles citam aqui um príncipe de Deus, então ele era um representante de Deus naquele lugar, e as pessoas elas reconheciam isso nele. Também na nossa vida, nós precisamos sim ter esse reconhecimento das pessoas, obviamente que não para nos vangloriarmos, obviamente para que não venhamos a achar que somos alguma coisa, claro que não, mas as pessoas precisam notar a diferença em nós. O nosso testemunho precisa falar mais alto. As pessoas têm que olhar para nós e olhar e falar: opa, essa pessoa tem algo de Deus na vida dela. Assim como eles disseram aqui, não é? Príncipe de Deus, não é? Também nós, eu e você, precisamos nos preocupar sim com o nosso testemunho pessoal mediante as pessoas que nos cercam, as pessoas que nos rodeiam lá no nosso trabalho, na igreja que participamos, nos lugares que vamos. Muitas vezes, infelizmente, temos visto que muitos crentes têm se deixado levar e se envolvido no ambiente, se tornando parte desse ambiente, e perdemos totalmente a credibilidade. Na verdade, hoje, se você parar para pensar um pouquinho, os evangélicos perderam totalmente a credibilidade. Poucos são aqueles que são realmente respeitados por sua fé. As pessoas do mundo não mais fazem distinção. Infelizmente, isso tem acontecido no meio evangélico, porque nós deixamos de dar o testemunho que precisaríamos dar e nos envolvemos com as coisas deste mundo, começamos a participar e achar que está normal, que é uma coisa normal hoje em dia. Então, nós acabamos perdendo o nosso testemunho. Mas Abraão, ele foi chamado aqui de príncipe de Deus por causa do seu testemunho, por causa da sua vida, mesmo vivendo no meio de ímpios, de pessoas que cultuavam outros deuses. Abraão foi reconhecido como príncipe de Deus. Que eu e você possamos também ser reconhecidos, sim, como príncipes de Deus, para a glória e honra do nosso Senhor Jesus. A segunda lição que eu gostaria de tirar aqui está no versículo 11 e no versículo de número 16, que diz assim: Não, Senhor meu, ouve-me, o campo e a caverna que está nele, dou-te na presença dos filhos do meu povo, sepulta a tua falecida. Versículo de número 16. E atendeu Abraão a Efrom, e Abraão pesou a Efrom a prata que havia dito aos ouvidos dos filhos de Et, 400 ciclos de prata, correntes entre os mercadores. Aqui nós vemos uma outra situação. Quando Abraão cita que gostaria então de ter um pedaço de terra para enterrar Sara, automaticamente lhe é oferecido gratuitamente um pedaço da terra, ou aonde ele escolhesse da terra. Obviamente que Abraão, ele tinha uma situação, ele sabia de algumas coisas que nós também precisamos entender. Favores recebidos são títulos de débito para com aquele que o fez. Em outras palavras, quando nós aceitamos um favor, quando nós recebemos um favor, automaticamente
nós nos tornamos devedores àquela pessoa, né? Damos a ela títulos de crédito, né? Ou seja, acabamos ficando, entre aspas, né, nas mãos daquela pessoa, porque mais cedo ou mais tarde, certamente, essa cobrança virá de alguma forma. Você se lembra quando você estava naquela situação e eu então te ajudei? Não é? Isso acontece muito, né? Quando alguém nos faz um favor, caímos numa situação de devedores daqueles que nos ajudou. Abraão sabia disso e não quis ser devedor de ninguém. Que possamos aprender então, assim como Abraão, essa lição muito importante na nossa vida. É importante, as pessoas às vezes podem até interpretar mal isso que eu estou falando, mas é um fato. Quando nós recebemos um favor, nós nos tornamos devedores à pessoa que nos fez esse favor. E a última lição que eu gostaria de tirar desse pequeno capítulo, está aqui no versículo de número 18, que diz assim: e ficaram em posse de Abraão à vista dos filhos de Hete e de todos os que entravam pela porta da sua cidade. Então, quando Abraão agora ele compra, não é? Ele compra a terra e não recebe a terra de graça, não é? As pessoas que estavam ao redor se tornaram testemunhas vamos dizer assim, deste negócio, não é? E a lição que nós aprendemos aqui é essa: o testemunho dos de fora é muito importante. É importante sempre termos uma testemunha dos atos que praticamos ou acordo que temos feito com outras pessoas. Muitas vezes fazemos algum tipo de acordo apenas entre os dois, entre as duas partes, sem que haja testemunhas, e isso pode muitas vezes complicar também a nossa situação no futuro. Então, que nós possamos sim fazer negócios, obviamente, ter algum tipo de acordo, mas que isso seja sempre feito com outras pessoas como testemunhas desses acordos. Então eu gostaria de deixar essa pequena lição hoje com você, agradecer mais uma vez a sua atenção, pedir mais uma vez que você então aí se inscreva no nosso canal, clique no sininho para receber as notificações, e dê um like para nos ajudar que o canal cresça e que mais pessoas possam aprender a palavra do Senhor e que nós possamos todos estar juntos nesse propósito de levar o ensinamento da palavra de Deus a mais pessoas que realmente precisam dele. Se tem sido bom para você, faça isso. Se você tem aprendido com a palavra do Senhor, compartilha para que nós possamos então também ter mais pessoas conosco nessa nossa empreitada, tá bom? Muito obrigado pela sua atenção, Deus abençoe sua vida, que essa semana seja uma semana de bênção na sua vida e da sua família, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus te abençoe.